Graciela Selaiman, 56 anos. Eu cheguei ao Rio de Janeiro em 74, de Porto Alegre, com a minha família, e cresci ali naquela região, entre a Fármea, Vinícius, e com 20 anos eu estava ali mudando de vida, né? Meio que ensaiando a saída, né, daquele momento efervescente, que foram aqueles anos 80, aquela juventude, terminando faculdade logo em seguida, terminei a faculdade 6 meses depois de me casar, mas já estava nesse processo, né, de concluir aquela fase e começar a pensar, e aí, o que vem agora? Qual é a próxima? O que eu vou fazer, né? Eu acho que eu fui jovem na década de 80. Depois dali, nada mais foi igual. Nos anos 90 eu virei uma pessoa chata, mas nos anos 80 era muito divertido, né? Acho que o mundo ficou chato nos anos 90 em diante, sabe? Acho que a gente começou a encaretar na década de 90, quando veio assim, não sei, tanta coisa aconteceu, né? Mas essa ordem neoliberal, acho que de verdade se instalou, começou a se instalar com toda a força nessa década seguinte. Então, aqueles anos 80 foram um respiro, assim, era ainda um tempo de, eu não diria de utopia, mas assim, de muita criatividade, de muita possibilidade, sabe, sobre o futuro, para o Brasil, para a juventude que a gente era, né, para a minha geração. O critério principal era boa música, né. Às vezes, quando não tinha coisa boa, a gente ia só para dançar mesmo e ouvir DJ, né, essas coisas. Mas o ponto alto eram os shows. Mas a gente ia na Mamão com Açúcar, que era ali na Lagoa. A gente ia na Mamute, na Tijuca. A gente ia na Metrópolis, que era em São Conrado. Noites Cariocas era the best, era a melhor coisa que tinha para fazer, era Noites Cariocas. Quando tinha coisa boa no Noites Cariocas, assim, o fim de semana tava ganho, né? Que mais? Mistura Fina na Barra. Papillon também em São Conrado, tinha muita opção, né? A gente circulava. E essa turma da faculdade, essa turma que sempre saía, como que era? Assim, quantas pessoas, que memórias você tem desse? Então, a gente passava a vida juntas, né? Porque de dia e durante a semana era faculdade, fim de semana era praia, era alguma coisa de tarde, às vezes uma na casa da outra, e à noite sair para dançar, né? E para ouvir música. Então, éramos, assim, bem coladas mesmo, era uma turma de mais 5 mulheres, 5 meninas, né? Que a gente estava sempre juntas e às vezes uma vinha mais, mas tinham 3 ali que a gente não se desgrudava, né? E tinha os meninos também que a gente encontrava, às vezes combinava de fazer coisa juntos e tal, né? Mas a gente tinha ali uma irmandade, né, que combinava tudo, quem ia falar com quem ia chamar quem, o que a gente ia fazer, se aquele fulano fosse, não fosse. Então tinha, né, toda essa, era uma articulação refinada que a gente passava a semana inteira fazendo para chegar no sábado à noite, na sexta à noite, e a gente fazia as coisas acontecerem do jeito que a gente queria. Olha, eu não sei se é porque a gente não tinha noção, né? Ou se porque a vida era diferente. Eu acho que as duas coisas, claro, certamente tinham, né? A gente devia estar vivendo algum risco que não sabia. Nunca aconteceu nada. Mas a gente ia para tudo que era lugar, sem se preocupar. Até fazia umas bobagens mesmo, né? Assim, às vezes era inconsequente, né? E às vezes, quando a gente se via nos apertos, no fim dava um medinho, né? E a gente, como é que a gente vai sair daqui? Sempre tinha uma coisa, ligar para o pai, ligar para a mãe, isso era possível. Mas não tinha essa sensação de, inclusive pelo fato de ser mulher, tá mais sujeita à violência ou tá mais vulnerável, né? Eu nunca senti isso, eu não senti isso naquela época, né? Então, cenas que nunca mais eu vou esquecer, né? Eu quase que fui direto, assim, da minha festa de 18 anos pro Rock in Rio. Nós fomos juntas, de ônibus, né? Eu levei o bolo de aniversário pra gente lanchar lá no meio daquela lama que era o Rock in Rio. Tinha sanduíche no papel alumínio, das comidas que sobraram da festa. Tinha bolo de aniversário no papel alumínio e tal. E a gente foi com uma turma também, divertidíssima. Chegava lá e encontrava mais gente, né? A gente ia junto, mas chegava lá, tinha... fulano também tá vindo, marca na porta e tal. A gente chegou quando abriu o portão, meio-dia. Aliás, todos aqueles dias de Rock in Rio, a gente chegava meio-dia, né?
E aí ficava lá, botava uma canga no chão e ficava esperando o show começar à noite. Quer dizer, aquele dia era para dar risada e passar sufoco, né? Banheiro, bebida, comida, água, não sei o que lá. Então aquele momento foi sensacional, né? E aí, assim, coisa de... Nossa, me lembro o primeiro dia que era dos heavy metal, e aí eu e mais algumas pessoas gostávamos muito de um heavy metal, não era só Rock Brasil, a gente gostava de um rock pesado, né? Aí vinha aquela gente, aqueles caras vestidos, como é que é o nome daquilo? Hells Angels, andando em formação, e a gente vendo eles passarem e tal, né? A gente ali perto, mas não muito, né? Observando aquela tribo e tal. Aí tocou AC/DC, foi um êxtase assistir AC/DC naquele dia no Rock in Rio. Qual é a trilha sonora, assim, que te marcou? Cazuza. Cazuza no Rock in Rio. E Paralamas do Sucesso, me lembra aqueles meninos magrinhos, jovenzinhos ali na frente daquele palco, daquele povo todo. Ainda me lembro do Herbert Viana, super emocionado, meio que com a perna tremenda ali, tocando aquele negocinho, 3 acordes, né, aquela coisa. E ele falando, né, do quanto ele estava emocionado de estar ali e lembrando de outros grupos que não estavam ali. E aí eu me dei conta, eu me lembro de ouvir isso e dizer assim, nossa, isso aqui é uma virada de chave para uma geração toda, para quem está assistindo, mas também para quem está ali se apresentando, né? Um capítulo diferente na vida daquelas pessoas, assim como era um capítulo diferente na nossa. Eu me senti parte de uma geração, né, que estava chegando ao Rock in Rio, né, que estava ali celebrando, inclusive o Rock Brasil, né, inclusive aquele momento da música brasileira, né. Tinha um pessoal da faculdade que tocava também, né, que estava ali ensaiando, entrar nessa cena musical, né. E aí a gente era tiete total, ficava ligando pra rádio pra pedir música. Quando sabia que eles tinham mandado uma demo, a gente ligava pra pedir a música. Ficava perturbando o cara, o DJ, pra pedir pra tocarem, sabe assim. Então a gente tinha também essa coisa de torcer pra ver aquilo florescer, pra ver aquelas pessoas expressarem, né, a terem voz, expressarem a arte deles e porque dizia muito da gente, de quem a gente era. E a gente queria que isso fosse uma parte importante do mundo. Eu me lembro, a gente estava numa festa na casa de um amigo da faculdade quando o Tancredo morreu, né? E aí tinha aquele momento assim que era um momento de esperança, de transformação. A gente não sabia, não entendia ainda muito bem o que é que estava acontecendo, mas certamente a nossa celebração da música brasileira, né, do rock brasileiro, da música feita pela nossa geração, era uma celebração de possibilidade de futuro, era uma celebração de um momento novo, de dizer coisas diferentes, de um jeito diferente. Muito bem-humorado em alguns momentos, né? Assim, gaiato mesmo em alguns momentos. Tinha, claro, sempre o componente político, o componente de trazer a consciência, né? Mas tinha esse componente de celebração da vida que podia ser. De alguma forma está contribuindo para inaugurar um outro capítulo do Brasil. Né? E a gente estava nesse momento saindo da faculdade ou pensando em que tipo de pessoa a gente ia ser no mundo, né? Que tipo de profissional que você ia ser no mundo, que tipo de contribuição que você ia trazer para o mundo. Eu pensava nisso, né? E eu tenho certeza que todo mundo que fazia música, que fazia arte também pensava. Então esse era um ponto de encontro. Eu acho que esse era um elemento agregador, né? A contribuição que a gente vai dar, o que a gente vai dizer agora. E tinha muita solidariedade. Por exemplo, a gente estava na faculdade ouvindo professores que tinham sido perseguidos politicamente, tinham sido exilados, que tinham sido torturados, né? Mal sabia a gente as histórias de muitas daquelas pessoas, mas a gente ouvia falar, né? Eu me lembro de ver professoras. Teve uma feira de saúde no campus da Praia Vermelha, da UFRJ. E aí, feira de saúde, barraca de vacinação, tirar pressão, aquelas coisas, né? Eu acho que foi por isso que chamaram uns, sei lá, cadete, não é... oficial do Exército, muito jovenzinhos, né? Para participar do tal do evento.
E eles desavisadamente entraram na faculdade, entraram na escola de comunicação, começaram a andar pelos corredores. E uma professora estava dando aula, quando viu aqueles dois passando uniformizados com aquela roupa de soldado, pirou total, saiu da sala. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não pertencem, sai daqui, vão embora. Ela ficou tão mobilizada com aquilo, ali me caiu uma ficha, eu digo, caraca, eu não sei porque que essa mulher, o que ela passou para reagir dessa maneira, mas aí eu entendi tudo que vinha junto com as pessoas que estavam ali tentando nos formar, né? Tentando nos ensinar. Então, isso vinha, isso aparecia nos detalhes. Muito aceso ainda. Aceso neles, né? E ainda não vocalizado. Também tinha isso. Eu estava ali, eu era né? Já tinha outros um pouquinho mais velhos, mas a gente estava nesse momento, sim, a minha geração. E aí, assim, as fichas caíam de repente com essas coisas, com essas situações, né? E claro, todo mundo tem posição, todo mundo se posiciona, né? Você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe o que você quer, o que você não quer. Ainda que você não seja capaz de articular, elaborar intelectualmente, politicamente, mas a gente sabe, né? E aí se posicionava como podia. Teve uma situação que foi muito curiosa, porque o Sarney era presidente e ele censurou um filme do Godard, Je veux Sally Marie. E alguém lá na ECO conseguiu uma fita cassete com o filme que tinha sido censurado. Uma televisãozinha, ninguém ouvia direito nada, mas todo mundo estava ali para assistir Je veux Sally Marie, num ato de resistência, né, e de desobediência civil. Denunciaram que estavam assistindo a fita proibida do filme proibido pelo Sarney, né? E aí chega a Polícia Federal, fecha a porta da sala, era uma sala de aula, fecha tudo, bota as cadeiras na frente da porta, eram aquelas portas enormes, aquele prédio centenário, bota as cadeiras na frente da porta, vão começar a chamar gente para vão começar como é que chama? Fazer inquérito, né? Ou falar com as pessoas e investigar quem trouxe a fita, quem fez, quem estava, né? E todo mundo ali, ninguém entra, ninguém sai, né? Mas ninguém queria perder a tal da fita, porque era uma coisa única, rara, preciosa. Ainda que fosse preciosa, ainda que de péssima qualidade. Como é que a gente vai fazer para tirar esse negócio daqui? Vamos botar alguém que ninguém suspeite, né? E aí botaram na minha mochila. Então o pessoal achou que eles não iam me levar a sério, né? Então começaram a conversar com uma pessoa, com outra e tal, e a gente eu saí com a fita na bolsa, né? Aí cheguei em casa, falei, caraca, o que a gente vai fazer com esse negócio? Pra quem que eu devolvo? Aí falei com a minha mãe, falei, olha só, eu vou chamar a galera pra ver esse negócio aqui em casa. Ela falou, chame que isso aí tem que se assistir mesmo, é um absurdo essa censura e tal. Um ato de resistência. Então eram coisas assim que a gente fazia. Claro que tinha um componente da diversão, da desobediência, de ir contra o sistema. A gente não tinha medo, né? A gente não tinha medo de transar. Já não tinha risco, né? Isso aconteceu depois. Quando você passa a ter medo de fazer sexo, o mundo fica muito chato.